Ele vai cair lá não, agora mesmo. Não é possível. Achei. Eu consigo ter aqui. Eu vou pegar você, deixa eu falar. Este é o sonho de Deus para a nossa terra. Houve um instante quando Jesus olhou para Jerusalém. Tá. Então eu E quero ele disse, agradecer, Jerusalém, o Baiano mais uma vez, a ó esposa, Jerusalém, e agradecer a minha quantas avó, vezes né? eu quis ajuntar Mais uma vez, como a galinha junta os seus pintinhos e vai. nós estamos reunidos aqui Você para fala no escuro? falar a palavra de Deus. E Essa noite Aí. mais uma vez eu falo, né, que a palavra de Deus, ela... nós dizemos Jesus. O profeta Isaías, quando ele profetizava, ele falava que a palavra ela nunca vai voltar vazia, né? Então hoje é mais um dia que eu creio Nós que pedimos a tua proteção. Deus vai falar Jesus, não só comigo, mas Santo do Senhor, também com vocês. o nosso coração. Quando eu falo de Deus, às vezes a pessoa vê eu aqui na frente, às vezes parece que eu estou querendo transmitir algo, mas não. Às vezes, pelo incrível que pareça, Deus está falando comigo, Ele está tratando a minha vida. Ele trata comigo e depois trata com vocês. E em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, fala o seguinte: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante com a espada de dois gumes, ao ponto da divisão da alma do espírito, da junta e das medulas, e discerne os propósitos do meu e do vosso coração. Quando a palavra de Deus ela ressalta isso, ela fala que ela vai onde o bisturi não vai. Quando ela fala que vai nas juntas e nas medulas, ela vai onde o bisturi não vai, onde a medicina não vai. Quando ela fala que discerne os propósitos do meu e do vosso coração, ela quer dizer que ela sonda o coração do homem. Ela esquadrinha, ela varre. Então que hoje essa palavra ela possa estar sendo mais cortante com a espada de dois gumes. Ela possa estar penetrando, ela possa estar sondando os nossos corações. Eu quero orar, né? Hoje aqui na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Eu quero orar para agradecer a Deus e pedir que Deus fale, né? O Espírito de Deus possa estar falando aqui conosco, né? Queria que todo mundo curvasse sua cabeça nesse momento, a gente vai orar, pedir a proteção divina. Pai, no nome de Jesus, engrandecido é teu nome, engrandecida é a tua presença, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar conduzindo esse momento. Diminua todo eu, toda vontade humana, toda seta contrária, tudo aquilo que tem impedido que a Tua palavra chegue aos corações representados, tudo aquilo que tem embarreirado, toda ave de rapina, Pai, tudo aquilo que tem vindo contra com que esse momento aconteça, com que a Sua palavra seja anunciada, eu peço no mundo espiritual, Pai, que caia por terra no nome de Jesus. Eu te peço todo bloqueio da mente, todo retardamento contrário, tudo aquilo que possa estar querendo tirar o foco, no nome de Jesus, Pai, com a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, como pregador do Teu Evangelho, eu declaro nessa noite, Pai, que vai bater em retirada no nome de Jesus, que sejam ditas, Pai, as Tuas palavras, que aqui no nosso meio, Pai, haja cura, haja renovo, haja transformação, haja libertação, Pai. Fala comigo, Pai. Trata comigo através da Tua palavra, Jesus. Eu clamo a Tua presença, a presença do Espírito Santo. Porque sem o Teu Espírito, Pai, eu não posso falar nada. Quem fala é Teu Espírito, Pai. Como o Senhor falou para o profeta Isaías, aquele que habitava no meio de um povo de impuros lábios, um homem de impuros lábios. Mas o Senhor purificou ele. Quando o Senhor purificou ele, ele falou:
A quem o Senhor falou para ele, a quem enviarei? E ele disse, envia-me a mim. Por isso, no nome de Jesus, eu clamo, Pai, como aquela tenaz que o Senhor passou na boca dele. No nome de Jesus, Pai, que venha agora nesse momento e faça uma varredura. No nome de Jesus, que sejam feitas a tua vontade, não a minha, não a nossa. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para pairar, para passear no nosso meio. No nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém. Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que ela se encontra em Mateus. É uma palavra também cristogênica, né? Ali que fala de Jesus Cristo. Uma palavra conhecida, né? A tentação de Jesus. Está no capítulo 4. Né? Se o senhor quiser abrir, ou só quiser acompanhar mesmo no ouvido, é Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus fala o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tomar-te-ei nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Senhor teu Deus, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo te darei, prostrando e me adorando. Então disse-lhe Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus: Adorarás a só Ele e servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Então essa palavra é uma palavra que ela vai relatar um dos fatos mais marcantes na vida do Messias, né, do Emanuel, Jesus Cristo. Um dos fatos ao qual ele passou por um teste, por uma provação. E o título dessa palavra é a tentação de Jesus. Quando a gente olha para dentro dessa palavra aqui, a gente vai perceber que Jesus Cristo, depois do seu batismo, depois de ter vindo ali de um processo ao qual ele começa a trilhar o seu ministério, onde João Batista lá atrás, né, já anunciava em Isaías, no capítulo 9, do versículo 6, que ia vir o príncipe forte, conselheiro, Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz. Então ele narra esse versículo e diante ele vai trazendo várias e várias profecias a respeito do Messias, Jesus Cristo. E quando Isaías, que veio ali no deserto para abrir o profeta João Batista veio ali para abrir o caminho no deserto, ele, num dos seus batismos, Jesus Cristo chega até ele e fala: João Batista, eu quero ser batizado. João Batista, com ele, por ele ser um homem, ele sabia que Jesus Cristo era o Messias, ele ficou até admirado, porque ele olha e fala assim: como que o Jesus Cristo quer que eu batizo ele? Então ele fala para Jesus Cristo assim: eu não sou digno nem de atar as tuas sandálias. Jesus Cristo, sabendo que aquilo ali era um momento crucial para ser destravado o seu ministério, passa por esse processo. E a palavra de Deus fala que quando Jesus Cristo entra ali no seu batismo, do céu veio uma voz, como se fosse um espírito, descendo como uma pomba sobre ele, e disse: Filho amado, a quem eu me comprazo.
Mas eu não quero me atentar só a esse versículo, eu quero continuar nessa história, nessa narrativa. Então, quando Jesus Cristo é batizado, quando Jesus Cristo recebe ali a identidade do Deus vivo, a identidade daquele que ia enviar para pregar, para fazer milagre, para transformar, para curar, eu acho que Deus olhou para ele e falou assim, ó, você vai ter que passar por uma escola, primeiro, para depois você compreender como funciona o homem de Deus, como funciona a divindade de Deus na terra. Então a palavra de Deus no versículo 1 fala o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu já quero falar para você que Jesus Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando você olha para a palavra deserto, essa palavra significa escola, escola do Senhor, lugar onde muitas das vezes você não vai ver o que vai estar acontecendo. Quando você olha para uma geração de israelitas que passaram para o deserto, e ali os milagres de Deus iam sendo operados, né? O sapato não acabava, a comida vinha, até do céu vinha o maná, né? Moisés batia na rocha, saía água. Então eu quero falar para você que muitas das vezes você vai ser conduzido para o deserto, né? Eu não sei qual que é o deserto que você está passando hoje, né? Eu sei que Deus te trouxe aqui, mais uma vez eu falo, Deus te trouxe aqui não foi para uma coincidência, Deus não age na coincidência. Você pode ter certeza que Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito em cima disso tudo. Ele quer falar algo no seu coração, a verdade bíblica, a verdade que ensina, que cura, liberta. Então a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, o próprio Jesus, o Messias, ele teve que passar por uma escola. E ele foi conduzido ao deserto, né? Qual que é o seu deserto hoje? Às vezes você vai estar olhando assim, você não sabe, porque no deserto, o que você vê no deserto? Você vai ver só, se for você ir lá no deserto, onde tem deserto mesmo, o que você vai ver? Areia, você não vai ver ninguém, você não vai ter às vezes a provisão que você queria ter. E muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por esse deserto, vai ser necessário. Às vezes você hoje não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, né? Como eu falei da outra vez, Deus trabalha no silêncio. E Ele às vezes vai te enviar para um deserto onde você vai ver que muitas pessoas que às vezes você achava que estavam do seu lado vão virar as costas para você. Você vai estar sozinho. Muitas vezes você não vai ter recurso. Muitas vezes você não vai ter a quem clamar, a quem socorrer. Mas a palavra de Deus relata nos Salmos: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro presente. E o meu socorro é Jesus Cristo. É Deus. Aqui no caso de Jesus, ele foi enviado pelo Espírito, né? Ele tinha que ser provado, ele tinha que passar pela escola do Senhor, a escola de Deus, porque o pior ainda estava por vir. Então eu quero falar para você, se você está passando por um deserto hoje, não é motivo de você ficar nervoso, né? Às vezes você está ali, você está com a conta para pagar, você está com, às vezes, alguma inimizade, alguma coisa acontecendo na sua vida, as pessoas te abandonam, você não sabe a quem recorrer, mas eu posso falar para você, a palavra de Deus relata o seguinte em Salmos também, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, se Deus te enviou para o deserto, eu não sei qual é o deserto da sua vida hoje. Eu quero te falar para você, no nome de Jesus, que esse momento é um momento de aprendizado. Em Provérbios, a palavra de Deus relata o seguinte, que o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Deserto. Você não sabe para quem recorrer, mas é necessário para aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoamento daqueles que querem caminhar e trilhar uma vida.
Você vai ter vários momentos que você vai passar pelo deserto. Uma geração de israelita, quando olhou para o deserto, se apavorou, sabe por quê? No deserto tem gigante, no deserto tem escassez, no deserto tem às vezes solidão, e muitos daqueles israelitas não entraram na terra prometida. Então eu quero falar para você mais uma vez, não tenha medo do deserto que pode estar vindo na sua vida. Sabe por quê? Depois que o deserto passar, depois que você atravessar o deserto, lá do outro lado vai ter uma bênção te esperando. Lá do outro lado vai ter a promessa, Canaã, aquilo que Deus prometeu no seu povo. Quando você olha para dentro das escrituras sagradas, não tenha medo não. Quem é calça frouxa, quem é covarde, ele tem medo de passar às vezes por dificuldade. Ele tem medo de, às vezes, passar por uma situação onde ele está sozinho, mas você não está sozinho, não. Jesus Cristo está do seu lado, a presença de Deus está com você. Então é necessário. Aqui no caso, Jesus foi conduzido, né? Ele foi conduzido pelo Espírito. O próprio Espírito de Deus falou assim, ó, vou levar ele lá. Né? Então já quero falar para você. Se você vai ter alguma tarefa para você exercer, o que acontece? Seja no trabalho, seja onde for. Às vezes você vai ter que ser enviado ali para passar por um deserto, por uma situação. Foi o que Deus fez com Jesus. Então ele envia Jesus, o Espírito envia Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante, né? A escola do Senhor, né? Você vai ser tentado? Deus já sabia que ia enviar ele lá para ser tentado. Eu posso falar para você? A tentação ela vai estar aqui toda hora. Dentro da sua casa, na rua. Como o irmão falou, o rapaz falou que ele era, né, uma palavra que nem condiz falar. A tentação. Às vezes naquele momento você estava passando por um deserto, onde às vezes você tinha passado até por uma dificuldade no dia, né? Nesse dia seu. Você estava ali passando por um problema e chega um enviado, né? E quer tirar seu foco, ele quer tirar sua bênção, ele quer ver você nervoso. Tentação. Então Jesus Cristo foi enviado para ser tentado. A palavra de Deus fala assim, ó, que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, Jesus Cristo foi enviado ali para o deserto, momento de escassez, né? Eu creio que ali não tinha o que ele se alimentar mesmo, na realidade, mas ele estava no propósito. Ele estava jejuando ali, a palavra de Deus fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Agora você imagina, ele era o próprio Jesus. Imagina você, trazendo para dentro da igreja, às vezes se o camarada jejuar um dia, ele já reclama, porque sabe o que significa o jejum? Mortificação da carne. Quando você entra em jejum, eu posso falar para você, não é só jejum de alimento, não. Aqui Jesus ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Você pode fazer um jejum de uma coisa que você, de palavras contra o seu irmão, de uma coisa que você gosta muito, que vai te fazer falta, não só física, mas emocional, uma coisa que você está ligado ali, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Então Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Agora você imagina, você ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Você ia ficar fraco, não ia? Não só fraco, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, no deserto. Quando você vê esses filmes no deserto, a pessoa, o que ela tem? Miragem. Né? Ela tem miragem. Ela tem desmaios. Ela tem sede. Jesus Cristo ali, ó. Né? Como um homem que veio do céu, como o próprio Deus vivo, mas tendo que passar por essa limitação humana. Então, quando ele estava ali jejuando esses 40 dias, essas 40 noites, eu creio que ele passou por muitas coisas ali, ele deve ter visto algumas coisas, ele deve ter
passado por momentos ao qual acho que ele queria até abandonar isso, né? Trazendo para o lado humano. Então, quando você passa por esse processo, ao qual você abandona algo que você gosta muito, e aquilo ali te faz falta, você começa a sentir algo que pode te estabilizar emocionalmente. Interessante, né? Que aqui ele tinha todo motivo para se estabilizar. Agora, imagina hoje, no dia de hoje, né? Às vezes, se você ficar sem comer um dia, 2 dias, ou então você ficar sem alguma coisa que você já se destabiliza emocionalmente, espiritualmente. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu posso falar para você, no deserto, quando você está sozinho, um dia eu estava lendo um livro, que no deserto você tem visões. O homem que passa no deserto, ele tem visões. O homem que passa no deserto, ele aprende a se virar sem ter necessidade, às vezes, das pessoas, recursos. O homem que passa pelo deserto, ele aprende a se curar emocionalmente, espiritualmente. Mas poucos conseguem passar pelo deserto. Novamente eu falo, a geração de israelita, 40 anos ali, ó, dando volta no Egito, deserto, a escola do Senhor, aprendizado. E não bastando isso, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mas agora que eu quero entrar com você dentro da palavra. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então você olha ali, Jesus Cristo no deserto, 40 dias e 40 noites, com fome. Aí chegou a hora, né? Acho que Deus falou assim, agora é a hora de você ser tentado. Agora é a hora de ver se realmente você vai conseguir passar por essa tentação. É claro que Jesus ia passar por essa tentação. Mas eu quero trazer para o nosso dia, para o nosso cotidiano. A palavra de Deus fala que quando o tentador chegou, o tentador é o diabo. O tentador, o acusador da sua vida, aquele que põe a isca na sua frente. A palavra de Deus fala assim, ó, que nós somos engordados pelas nossas próprias concupiscências, mas não me sobreveio tentação que não seja humana. Então eu já posso falar para você, você vai ser tentado. Toda hora você vai ser tentado, na rua. E o que o tentador, o Satanás, quis fazer aqui? Ele viu que Jesus estava com fome. O que ele falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que eu tinha lido antes? Que quando Jesus Cristo foi batizado, o que a pomba lá do céu falou? O que uma voz lá do céu trovejando, a própria voz do Deus vivo falou? Este é o Filho amado a quem eu me comprazo. E o que o tentador falou para Jesus? Se tu és filho, primeira coisa que ele vai atingir é na sua identidade. Primeira coisa que o inimigo, o tentador, ele faz, ele quer trocar a identidade do ser humano. Ele pega uma criança igual essa aqui, ó. Ele começa a ver uma criança dessa crescer. O que ele quer pôr? Na marginalização. Ele quer pôr a criança fora da sociedade. Ele quer pôr o adolescente como se fosse um bandido. Ele quer pôr a menina como se fosse uma prostituta. Ele quer pôr o pai de família como se fosse um bêbado, um drogado. Então a primeira coisa que o inimigo tenta na sua vida, ele vai tentar na sua identidade. Quando Jesus Cristo foi firmado como Filho de Deus, a primeira coisa que o tentador foi fazer foi trocar a identidade dele. Ele falou assim, se tu és
Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então a primeira coisa que foi feita ali é identidade. Eu quero falar para você quantas e quantas pessoas estão sendo atingidas na identidade. Às vezes a pessoa é criada dentro da igreja, às vezes a pessoa é criada dentro de um lar até que estruturado, mas quando ela sai para fora, a mídia, ou os amigos, ou as drogas, ou a marca de roupa, ou situações que levam essa pessoa a ter distorções de caráter, tem levado essa pessoa para um teto maligno, ao qual ela tem se distorcido como a imagem e semelhança do Deus vivo. Como o Baiano falou, que ele saiu, a primeira coisa que o camarada quis trocar foi na identidade dele. Ele como um homem que trabalha, que tem a sua situação de dia e de noite, o camarada foi lá na identidade, porque o capeta, o Satanás, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que têm esse olho maligno, ele vai agir na sua identidade. Quando você olha para a palavra de Deus ali num teto babilônico, onde Nabucodonosor, o rei da Babilônia, convoca jovens, os jovens mais inteligentes, ele chamou ali 4 jovens. Mas a primeira coisa que ele fere desses jovens é na identidade. Ele quer trocar sua identidade. Muitas vezes, eu relato, às vezes, alguns nomes e exemplos, como o próprio Fernandinho, né? Que depois se transformou em Fernandinho Beira-Mar. O próprio Elias se transformou em Elias Maluco. O próprio... E assim vai, por outros e outros e outros. Você acha que Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, para ser distorcida a identidade e o caráter de Deus? De forma alguma. Deus não fez o homem para usar droga, Deus não fez o homem para prostituir, Deus não fez o homem para roubar, Deus não fez o homem para falar palavrão, Deus não fez o homem para ser homossexual, Deus não fez o homem para ser nenhum desse tipo de situação. São distorções da identidade. Então, quando o inimigo das nossas almas, ele quer distorcer a identidade de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele é sarcástico. Sarcástico. Então ele chega e fala assim, ó, se tu és filho de Deus, tu és filho de Deus, chantagem, né? O camarada pode chegar para você e falar assim, ó, então se você é isso mesmo que você está falando, então faz isso aqui para mim, chantagem emocional. Quantas pessoas, quantos malandros aí têm infiltrado no meio da sociedade, pessoas de poder executivo alto, que tem usado pessoas para influência maligna, ou então para influência daquilo que elas querem, sarcástico. Ele quis fazer uma chantagem com o próprio Jesus, olha para você ver como é que ele é astuto. Ele usou a identidade que Deus deu para ele. Então eu quero falar para você, você é filho de Deus. Se alguém falar que você é mais do que isso, não aceite. Você pode ser um empresário, você pode ser um homem bem-sucedido, você pode ser uma pessoa que trabalha na sociedade, você pode ser um homem de bem, mas antes desses atributos, você é filho de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, que você é menina dos olhos do Senhor. Deus não deixa com que os seus filhos, aqueles que habitam na luz, aqueles que foram separados, passar por nenhum tipo de distorção, a não ser que você aceite. Então, quando você tem essa verdade bíblica, né? Quantos jovens aí estão perdidos porque eles não reconhecem a paternidade de Deus na vida deles? Quantos homens até bem em posição estão perdidos porque não reconhecem isso aqui, ó, a identidade, o valor. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Você é filho de Deus. Então ele pega e fala para Jesus, sarcástico, irônico. Ah, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por quê?
Jesus Cristo tinha jejuado quantos dias? 40 noites, 40 dias. Então ele estava com o quê? Com fome. Primeira coisa, ele quis trocar a identidade. Depois que ele quis trocar a identidade, ele falou, opa! Ele duvidou que Deus era ali com Jesus, que Jesus era o próprio Deus, que ele foi na debilidade humana. Ele foi lá e falou assim, ó, ele está com fome, então eu vou falar para ele transformar a pedra em pão. Então eu já vou falar para você, muitas das vezes, a sua necessidade vai fazer com que você perca o melhor de Deus. Muitas vezes o que você quer não é o melhor. Ele quis fazer uma chantagem com Jesus. Primeiro ele foi na identidade, depois ele foi na fome. E o que Jesus Cristo fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Posso falar para você que muitas das vezes o que vai te manter, o que vai te sustentar no deserto, seja diante de pessoas que vão querer torcer a sua identidade, pessoas que vão agir na sua debilidade física, emocional, sabe o que vai te manter? A palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, muitas vezes as pessoas vão querer levar você a alguma situação ao qual, se você não tiver esperto, atento, você vai ser enganado, você vai ser tentado. Ele vai na debilidade. Você acha que o Satanás, o acusador da nossa alma, você acha que o capeta ele vai aparecer aqui com garfinho, com chifre, igual você vê no desenho animado? Ou ele vai aparecer aqui como se fosse uma figura diabólica? Claro que não. Ele vai tentar na sua ferida. Ele pode vir aqui em forma de uma mulher bonita, ele pode vir aqui em forma de dinheiro, ele pode vir aqui em forma de bens materiais, porque ele é enganador. Ele é enganador desde o início. Então ele tentou aquele homem, Jesus Cristo, como homem, mas o próprio Deus, na fome, porque viu que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, falou, opa, na hora que eu pôr um pedaço de pão para ele ali, ele vai vir igual um cachorrinho vira-lata. Mas não, o homem que discerne as coisas no espírito, o homem que discerne as coisas com espiritualidade que Deus dá para ele, ele vê o que está por trás daquela situação. Então ele fala aqui, nem de toda palavra que sai da boca, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O único pão que você pode viver hoje é o pão da vida, que é Jesus Cristo, a sua própria palavra. Então Jesus Cristo é tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Deus falou que você é imagem e semelhança dele, saiu da boca de Deus. Se Deus falou que o baiano é um homem trabalhador, saiu da boca de Deus. Se Deus falou que meu pai, minha mãe, minha avó são pessoas de bem, esposa do baiano são pessoas de bem, saiu da boca de Deus. Agora, se alguém falou algo contrário e está contra a vontade de Deus, isso não procede da boca de Deus, isso procede da boca do inferno. É mentira astuta de Satanás. Mas só que aí ele não ficou contente não, né? Acho que até o próprio Deus permite que aconteça as coisas diante da nossa vida, para ver como que a gente está, né? Deus permite a gente ser tentado, a gente passar por provações, por lutas, tribulação. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que a tribulação gera esperança e perseverança. E a perseverança gera fé. Então, quando você passar por uma tribulação, por uma tentação, passe, persevera. Deus fala assim, ó, aqueles que perseverarem até o fim, eu lhe considerarei
a coroa da justiça, perseverança. E aí o diabo falou, então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Acho que ele deve ter pegado Jesus e falou assim, vamos dar um tour aí, Jesus, vamos passear. Já que dessa aí você passou, mas agora eu quero ver você passar dessa. Na primeira prova você passou. Agora vamos ver você passar dessa. Ele pega ali Jesus Cristo, vamos dar um rolê. Se tu és filho de Deus, ele pegou e levou Jesus lá na cidade santa, colocou sobre um pináculo no templo. É um pináculo, um lugar alto. Colocou Jesus lá, falou, vem cá, Jesus. E disse, se tu és filho de Deus, olha para você ver como é que ele é astuto. Sabe o que ele falou para Jesus Cristo, o próprio filho de Deus, o Satanás? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Isso é sério. Eu quero te trazer uma verdade aqui séria, uma verdade que pode te abalar suas estruturas. Primeiro ele leva o camarada lá no lugar alto, né? Como se fosse aquele prédio ali de Sacramento, aquele prédio que tem no centro ali, é um prédio alto. Vou te levar lá em cima, vou falar para você, ó, você está olhando isso aqui? Lança daqui, pula daqui. É o que ele falou para Jesus Cristo, ó. De novo ele ataca na identidade, sarcástico. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Primeira coisa, como homem, como trazendo para o lado humano. Você sabe por que tem muita gente na depressão? Muita gente querendo se suicidar, muita gente querendo morrer, muita gente querendo perder a vida tão cedo, tão jovem. Você vê tantos jovens aí hoje querendo perder a vida. Quantas pessoas estão indo de mal a pior, como eu falei aquele dia, a palavra de Deus fala ali em Provérbios, que tem caminhos que parecem retos ao homem, mas dão cabo de morte. Por causa disso aqui, ó, Satanás pegou para Jesus e falou assim, ó, lança-te daqui, ele querendo levar Jesus Cristo ao suicídio. Trazendo para o lado humano. É claro que Jesus Cristo não ia morrer, porque ele é o Deus vivo. A chave da morte e da vida está na mão de Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando ele fala aqui, ó, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. É a mesma coisa que eu falar para você, Baiano. Sobe lá do prédio e pula. Sabe o que as pessoas têm acontecido nos dias de hoje? As pessoas têm escutado a voz do inimigo. Muitas vezes aquela voz que você acha que é a voz que está te ajudando. É a voz que vai te afundar. Não estou falando do capeta, não, daquele que você vê em desenho, não. Estou falando do ser humano. A maldade tem se entrado dentro do coração das pessoas. E quantas pessoas têm trocado a vida por propostas mundanas. Então, o diabo ele fala para Jesus, lança-te daqui. É a mesma coisa eu falar para você, suicida. Uma vozinha ficar no seu ouvido. Você está com depressão. Você está com depressão. Você não dá conta. Você não vai conseguir. Pula daí, vamos ver se eu sei isso tudo. Pula daí. Você não dá conta. Você está com depressão. Então, é o que diz. Se tu és filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito. Quantos jovens e quantas pessoas têm dado ouvido a essa mentira? A palavra de Deus fala ali na armadura de Deus, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que nós temos que andar com capacete, para que a gente possa se proteger contra os dardos inflamados do maligno, contra os dardos inflamados que vem para tentar a sua mente. O Dr. Mike Murdock, um pregador famoso lá nos Estados Unidos, ele fala muito a respeito disso, que a batalha da nossa vida começa na nossa mente, o campo das emoções começa na nossa mente.
E muitas vezes a gente não consegue com esse dardo, com esse capacete para nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. E é o que tem acontecido. Então fala, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Primeiro ele fala, né, essa verdade, essa mentira, né? Ele fala que para Jesus pular lá. Depois ele pega para camuflar a situação, ele fala assim, ó, se você é filho de Deus, na hora que você cair lá embaixo, lá os seus anjos vão te ajudar, vão te salvar. Não vão deixar que você tropece em pedra alguma. Sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas estão perdendo a verdade bíblica, a verdade do Evangelho. Estão aceitando muitas das vezes palavras de suicídio, palavras enganosas, depressivas. E ali fala, seus anjos dará ordem a teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Até o anjo, né, o anjo arcanjo Miguel ali, que é o que guerreou a peleja, Satanás é tão astuto que ele pôs até os anjos no meio. Mas sabe por quê? Porque ele mesmo era um anjo de luz. Então muitas vezes, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser é o que é. Quando você olha para a história de Abraão e Ló, né? Dois ali, né? O tio e o sobrinho. Chega ali, Abraão fala assim para Ló, Ló, escolhe aí o lugar que você quer ir. Aí Ló escolheu lá onde que estava mais bonito, né? Campina Verde. Mas sabe onde que Ló caiu? Sodoma e Gomorra. Agora não, Abraão escolheu um lugar que aparentemente não era um lugar bonito. Mas ali ele foi lá, fez um sacrifício ao Senhor e Deus abençoou aquela terra grandemente. Então nem tudo que parece ser é o que é. Ele pega, manda Jesus Cristo pular daquele lugar e depois faz uma comparação, né? Se os seus anjos dá ordem, eles vão estar lá para te salvar. Astuto. O inimigo das nossas almas é astuto, mas é necessário que a gente revista da armadura de Deus, da couraça da justiça, das sandálias do Evangelho, para a preparação do Evangelho. É necessário que a gente compreenda o que está por trás de muita situação que vem na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano. Quantas pessoas estão socadas dentro de um quarto, depressivas? Quantas pessoas estão dentro de uma casa de recuperação? Quantas pessoas estão jogadas? Quantas pessoas estão perambulando pela rua? Quantas pessoas estão enfurnadas dentro de uma cracolândia, ou dentro de um sanatório, ou dentro de um hospital psiquiátrico? Quantas pessoas estão dentro do cárcere? Quantas pessoas hoje estão se perdendo aí dentro da sociedade, mas indo de mal a pior? Por quê? É o que eu falei, o homem espiritual discerne as coisas do espírito, mas o homem que anda na carnalidade, ele não consegue discernir, porque os olhos dele estão fechados para a verdade de Deus. Imagina se Deus fosse ali, ó, Jesus Cristo, né, o próprio Deus, fosse ali uma pessoa que era levada por qualquer palavra astuta. Na hora que, primeira vez, ele atingiu na fome, na segunda ele falou, pula daí. A pessoa, a mesma coisa que você falar para uma criança, ou então você chegar enganador, falar para a pessoa, pula daí, não vai acontecer nada com você não. Você cair lá, você não vai machucar. Quantas pessoas estão caindo diante dessas situações? A palavra de Deus fala que a palavra do homem ela tem que ser sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Quando a pessoa começar a rodear você, começar a jogar propostas para você, você tem que analisar muito bem
Porque você não sabe de onde está vindo isso, se isso vai realmente te ajudar ou se isso vai te pôr dentro de um quarto isolado, com depressão. Pessoas estão sendo influenciadas por cargas, por peso. Mas a palavra de Deus fala assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus, ele não quer jogar uma proposta na sua vida. Deus, ele quer confirmar o propósito na sua vida. Deus não quer jogar uma proposta na sua vida. Escuta bem. Deus não quer jogar uma proposta, uma carta na manga, como um jogo de baralho. Deus não quer te dar uma proposta. Deus quer confirmar o propósito dele na sua vida. E o propósito dele é que todas as nações sejam abençoadas. Quando ele fala para Abraão lá, abençoa Abraão, pai da fé. Então toma cuidado com as propostas que vão vir na sua porta. Mas olha para você ver tanto que ele é astuto. Ele falou assim, os seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jogou lá os anjos, né, no meio da... Aí sabe o que Jesus disse para ele? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa interessante que eu quero te trazer. Primeira coisa, ele atentou, foi levar para o deserto, teve fome, Satanás foi na fome, debilidade física, emocional, espiritual. Satanás leva ele numa palavra de depressão, numa palavra de morte, né? Uma palavra ali de sepulcros, de morte, né? De demoniamento mesmo. Aí depois, sabe o que ele fala? Não está escrito. Primeiro ele quer a identidade. Depois ele traz a palavra. Posso falar para você? Eu estou pregando a palavra aqui para você, ó. Pode vir ali uma semente de rapina, uma ave de rapina, levar essa palavra embora do seu coração. Na hora que você sair ali na porta, um cara que xingar, se você levantar a voz com ele, você perde a palavra. É isso que o inimigo quer te testar. Mas sabe o que ele fez aqui? Tanto que ele é astuto, ele falou assim, está escrito. Sabe para onde que ele jogou Jesus? Para dentro da palavra. Ele falou assim, ó, mas se lá está escrito que seus anjos vão te salvar, então, fica ligeiro, fica ligado, que muitos, a palavra de Deus fala assim que muitos iam vir como anjos que reluziam, mas na realidade eles são falsos profetas. Não se contente com genealogias, com fábulas, que pode te levar de mal a pior. Ele pega na palavra, está escrito. Está escrito. Só que Jesus fala para ele, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O inimigo ele pode tentar tudo. Ele pode tentar o ser humano, ele pode ir lá no presidente, na Dilma agora, ó, tentar ela desviar o dinheiro. Ele pode ir no homem mais poderoso do mundo. Como tem essas famílias aí, Illuminatis, comunista, islamismo, ele pode tentar. Mas a única coisa que ele não pode tentar é a presença de Deus na sua vida. O próprio Deus ele não consegue tentar. Porque quando Deus fala, até o diabo obedece. Quando Deus fala, até os anjos obedecem. Então, se você tem a verdade de Deus na sua vida, quando você entende a palavra de Deus, ela começa a frutificar, como eu falei, como o Isaías falou lá, que ele profetizava e ela não ia voltar vazia. Quando a palavra de Deus começa a fazer transformação na sua vida, você não se corrompe fácil. Você não dá ouvido às más influências, às más conversas, más conversações. A palavra de Deus ali em Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 15, no versículo 55, fala que as más conversações corrompem os bons costumes, ou 55 ou 33.
A palavra de Deus lá em Salmo fala que aquele que se assenta na roda dos escarnecedores não tem prazer. Mas ele fala assim depois, ó, medita na minha palavra de noite e de dia. Então Deus fala para ele, na minha palavra também está escrito, Jesus Cristo fala para ele, ó, não tenta o Senhor teu Deus não, meu amigo. Não tenta o Deus não, não tenta o Yeshua Hamashia não. Não tenta o Senhor dos Exércitos não. Porque eu nunca vi dentro da Bíblia o Senhor dos Exércitos perder uma guerra, perder uma peleja. Então Jesus Cristo já deixa bem claro para ele, fala, não vem tentar o Deus não, que é ruim para você. É ruim. Na moda de muitos falam aí, vai dar errado. Tentar o Senhor teu Deus. Não dá lugar. A gente mesmo não dá lugar à nossa carne para dar evasão ao Espírito. Não tentará o Senhor teu Deus. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ele é tão astuto que ele não se contentou, né? Ele continuou na tentação. Sabe o que ele falou? Novamente o transportou o diabo num monte muito alto. Aí falou, não, vou te levar para o mais alto ainda, né? Já vou falar para você, quando fala essa palavra alto. Muitas vezes, o alto do homem não é o alto de Deus. Muitas vezes o homem vai te colocar lá em cima, mas você não vai ter estrutura. Muitas vezes o homem vai te levar lá no alto, como Satanás quis levar Jesus Cristo no alto. Quanto mais alto ele ia levando. Mas a palavra do Senhor fala assim, não, ó. A palavra do Senhor fala assim, ó. A matemática de Deus é o contrário. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Então, Satanás transportou ele para muito alto. Então eu já te falo, se você começa a subir muito alto com influência maligna, você vai cair. Sabe por quê? Quantas pessoas você vê subindo aí, mas pisando na cabeça dos outros? Quantas pessoas você vê subindo na vida, mas o camarada só trapaceou. E quando ele chegar lá no alto, ele não tem alicerce, ele não tem estrutura. Ele vai cair. Isso aqui que o diabo faz, ó. Primeiro levou lá no... Quando ser jogado. Ele falou, agora eu vou levar no muito alto. O alto de Deus não é o alto do mundo. O alto de Deus não é o alto que muitas pessoas conseguem. A palavra de Deus fala assim, ó, que muitos confiam em cavalos, muitos confiam em carros, mas são poucos os que temem ao Senhor. Então o alto de Deus confiar. Confia no Senhor. Confiei no Senhor. Ele se atentou para mim, ouviu minhas súplicas, atendeu o pedido do meu coração. Confiar. Mas não. Quanto mais alto Satanás ia levando Jesus, Jesus até ia, né? Vamos ver o que ele tá, o que ele quer agora. Esse aqui que o Satanás fez, chegou lá e mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória deles. É a mesma coisa de eu chegar aqui para você, Baiano, ó, te falar assim para você, ó, te levar para um lugar e você falar assim, ó, você tá vendo isso aqui, ó, tudo meu. Te levar você num lugar, numa fazenda, te levar você lá no lugar mais alto da fazenda e eu olhar para você e falar assim, ó, Baiano, essa fazenda aqui, tudo minha, ó. Olha aí a glória, ó. A glória, a majestade, né? O reino, aí fala que a palavra de Deus fala que mostrou os reinos do mundo aqui para você ver, Jesus. Olha os reinos. Olha que a glória deles, trazendo para o dia de hoje. Cuidado. Cuidado com o que as pessoas vão te mostrar. Cuidado com o que as pessoas vão apresentar para você, muitas das vezes. Aquilo ali parece, como eu falei, parece ser bom aos olhos. Sabe o que Satanás disse para Jesus? Tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar.
Vou chegar para você e falar assim, ó, você tá vendo aqui, Baiano? Eu vou te dar esse carro, essa casa, vou te dar uma mulher. Só que é o seguinte, você vai ter que se prostrar e adorar diante de mim. Eu sou o teu Deus. Eu que faço, eu que aconteço. Eu te dou tudo. Só que se você não se prostrar e se adorar diante de mim, você não é ninguém. E o que você mais vê hoje, nos dias de hoje? Pessoas que estão sendo corrompidas por bens materiais, pessoas que estão sendo corrompidas por cargos, seja cargos políticos, cargos pastorais dentro de igreja, pessoas que estão sendo corrompidas por coisas que aparentemente aos olhos trazem benefício, mas é como eu falei, isso lá na frente pode te trazer um prejuízo. A pessoa às vezes te apresenta uma situação, mas ela quer te prender na mão dela, ela quer mostrar que sem ela você não é ninguém. É o que Satanás queria fazer. Ele queria aprisionar Jesus Cristo dentro de uma caixa. Ele queria mostrar para Jesus Cristo o lado dos bens materiais, do poder, da luxúria, da avareza, dos pecados capitais. Só que a palavra de Deus fala o seguinte lá em Gálatas, que o fruto do Espírito Santo ele não tem nada a ver com luxúria, com avareza, ele não tem nada a ver com glória, com poder. A palavra de Deus fala lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 20, que o fruto do Espírito Santo é longanimidade, perseverança, alegria, fé, mansidão, e assim outros vai. Contra essas coisas não há lei. Quantos homens de Deus estão se apostatando da fé? Quantas mulheres de Deus estão se apostatando da fé por causa do poder, da luxúria, da avareza? Pessoas que não pensam mais nas pessoas, pessoas que pensam em coisas, pessoas que pensam em coisas materiais. Mas eu falo para você que o propósito disso tudo, o propósito de Deus para o homem, não é coisas. O propósito de Deus para o homem são pessoas. Deus ele quer confiar a homens e mulheres que olham para a vida do outro e têm misericórdia. Pessoas que olham para a vida do outro e têm graça. Sabe qual que é a maior prosperidade que um homem pode ter? O que fala em Mateus no capítulo 6, do versículo 33. Busca primeiro os reinos de Deus, os reinos dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que adianta você acumular tesouro aqui na terra, se a traça vai comer, a ferrugem vai comer? O que adianta você acumular riqueza aqui, mas o que você está acumulando lá no céu? Jesus Cristo fala que o tesouro dele estava guardado lá no céu, o galardão dele. Então ele oferece, se você quiser o reino, a glória, a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, ô Baiano, você vai desviar uma nota fiscal para mim, eu vou te dar isso, isso e isso, vai ficar por isso mesmo. Você vai ganhar em cima. Mas só que você tem que me adorar, você tem que entrar no meu esquema. Quantos jovens que estão indo atrás do poder maligno entram no tráfico? Quantos jovens estão indo atrás do poder entram em situações para se vender o corpo? Quantos jovens estão indo atrás do sucesso? Quantos homens e mulheres estão se perdendo por causa disso aqui, ó? Satanás faz assim, ó. Aqui, ó. Te apresento o poder, a glória, o meu reino. Tá tudo aqui, ó, se você quiser me adorar. Eu posso falar para você, muitas pessoas estão indo atrás disso hoje. Estão perdendo a sua identidade. Estão perdendo a verdade de Deus. A palavra de Deus fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, por causa desse amor, se esfriaram da fé e se apostataram. A mídia, os holofotes, é claro que isso tudo é importante. O homem não vive sem ver a televisão. O homem não vive
sem ter, às vezes, até um poder, mas o poder que eu falo, dínamos, quando a palavra poder, dínamos, não é o poder aquisitivo, não é o poder que as pessoas buscam hoje. O poder que eu falo, dínamos, a explosão, é o poder de Deus. Quando Deus fala assim, eu te dou autoridade para pisar na cabeça da serpente, do escorpião. Eu te dou autoridade para profetizar. Eu te dou autoridade para expulsar demônios. Eu te dou autoridade para falar no nome do Deus vivo. E de pregar o evangelho. E de fazer discípulos de todas as nações. Esse sim é a glória verdadeira. Essa sim é a glória do evangelho. E muitos estão buscando reinos. Sabe qual que é a dificuldade da sociedade hoje? Você não é o que você é, baiano. A minha avó não é o que ela é, minha mãe não é o que ela é, a sua esposa não é o que ela é, o meu pai não é o que ele é, eu também não sou o que ele é. Sabe o que você é? Você é o que você tem. Se você tem poder, você pode ser aceito. Se você tem os reinos, a glória, e o homem está se esfriando, está entrando num buraco, o homem está se adormecendo até dentro das igrejas, eu falo aqui para você, desperta tu que dormes, levanta nação escolhida, povo santo, raça eleita. Sabe por quê? Está chegando em tempos difíceis. O amor está se esfriando. O primordial hoje é o dinheiro. É claro. Aí você vai falar para mim, dentro de igreja, todo lugar tem dinheiro, é lógico. Todo mundo tem que ter um salário, tem que ter benefício. Mas antes do dinheiro, tem que vir Deus na sua vida. Antes do poder, antes da glória, tem que vir Deus na sua vida. Então ele quis fazer mais uma das suas chantagens emocionais. Aqui, ó. Se você me adorar, tá vendo os reinos, a glória, o poder, eu vou te dar. Eu vou te dar esse poder, eu vou te dar essa glória. Mas disso, tudo te darei, se prostrado me adorares. Eu vou falar para você mais uma vez. A palavra de Deus fala assim, ó. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe o que é sujeitar a Deus? Você entender a verdade de Deus, você entender quem você é, e ele vai fugir de você. Você vai ser tentado, muitas das vezes. Então Jesus fala assim para ele, ó, olha o que Jesus fala, uma palavra profética, né? Vai que Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Né? O que acontece? Jesus Cristo proferiu a palavra. Muita coisa que você vai evitar na sua vida é através da palavra que você vai proferir. Né? Como o baiano falou, o camarada xingou ele lá, o que ele falou pro cara? Na visão do homem, você pode até ter sido grosso com o cara, mas você não foi grosso. Você fez a vontade de Deus, porque você repreendeu ele. E a palavra de Deus fala assim, ó, repreende os irmãos, uns aos outros em amor. Então, quando você repreende, o que Jesus Cristo fez aqui com Satanás, repreendeu, falou, vai daqui, Satanás. Você está louco? Você está doidão? A proposta que você está me fazendo? Então, quando você repreendeu essa pessoa, que você falou para ela, ó, não, você é maluco? Por que você está falando isso comigo? Você pode ter certeza. Você agiu diante da verdade de Deus. Então, quando Jesus Cristo dá uma ordem para ele, vai-te daqui. Porque está escrito, adorarás, só a ele servirás. Posso falar para você? Até o Satanás, o diabo, ele adora o Senhor. Ah, mas como que ele adora o Senhor? Ele obedece. Muitas vezes o que você está passando na sua vida, como eu narrei essa tentação de Jesus, é permissão de Deus. Se pessoas estão vindo para trocar sua identidade, se pessoas estão vindo para
agir diante das suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, lá na sua casa, se você está tendo briga, discussão, é permissão de Deus. Só que a palavra de Deus fala lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar, e tudo é para aperfeiçoamento dos santos. Deus, ele não troca a identidade do ser humano, ele pode trocar o nome. Quando ele olha para um homem cheio de unção, um homem inteligente, como que chamava Saulo de Tarso, ele pega e fala assim, esse aqui é meu, vai se chamar Paulo. Quando ele olha para um homem que era o pai da fé, o pai de multidões, Abraão, vai chamar Abraão. Quando ele olha para um homem enganador, que se chamava Jacó, se transformou em Israel. Mas todos esses homens passaram pela escola do Senhor, eles foram tentados, seja com palavras. Então eu vou falar para você, muitas vezes você vai ser tentado dentro da sua casa. Mas o que eu falei com o Espírito Santo, o fruto do Espírito é mansidão, longanimidade. E você vai ter que entender isso. Que vai vir muita tentação na sua vida. E aparentemente aos seus olhos vai ser bom, vai ser gostoso. Sabe por quê? A sua carne vai falar mais alto. Só que Deus quer falar para você nessa noite. Passa pela tentação. Passa pela prova. Caminha com o seu irmão. Se alguém te xingar, se alguém te enganar, vai acontecer sim. Mas como igreja, vocês têm que entender que é necessário você passar por isso, por esse deserto. Às vezes hoje você está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade, seja lá dentro da sua casa, mas vai passar. Às vezes na hora que você acabou ali de receber uma conta para pagar, na hora que você sai na rua, vê um camarada para tirar a sua fé, para te tentar. Ave de rapina, querer tirar a palavra do seu coração. Mas só que fica firme, fica forte. A palavra de Deus fala assim, ó, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão em Cristo Jesus. Então é necessário. Então depois que Deus, que Jesus Cristo falou, ó, o Senhor te dará ó, e só ele servirá, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois dessa tentação, né? Jesus Cristo cede na hora que estava com fome. Jesus Cristo pula daquele pináculo. Jesus Cristo pega aquela situação a qual ele apresentou os reinados, a glória. Ele tinha perdido, mas sabe o que acontece no final? Os anjos do Senhor, sabe o que a palavra de Deus fala? Que os anjos do Senhor estão ao seu redor, né? Estão te protegendo, guerreando pela sua vida. Então, como eu falei para você, o sobrenatural de Deus, ele é muito mais real do que a gente imagina. Então você vai ser tentado, muitas das vezes, a fazer o errado, a fazer o mais fácil. Mas só que é necessário você passar por essa tentação, por essa provação. Que você entenda que Jesus Cristo, o Messias, hoje, ele levou as transgressões suas na cruz. Então, o que você passou durante essa semana, seja de dificuldade, seja de uma pessoa que proferiu a palavra contra a sua vida, eu quero que você leve o seu pensamento hoje, como a palavra de Deus fala, suportai-vos uns aos outros em amor, perdoai-vos uns aos outros. Eu quero que você leve o seu pensamento a Deus, a Cristo, que você possa estar deixando, né, essa mágoa, isso aí que você passou, no seu coração, e que as tentações vão vir na sua vida. Todo dia. Né? Todo dia.
vai vir uma tentação, vai vir uma pessoa para querer tirar o seu foco, tirar a sua bênção. Mas que você compreenda. A palavra de Deus fala assim, ó. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, em uma das suas narrações, ele fala assim, ó. Que quando ele era fraco, aí que ele estava forte. Então que você possa estar levando essa palavra no seu coração, essa semana. Se vier alguma coisa para te paralisar, para te parar, como aquela mulher, né, que estava ali saindo de Sodoma e Gomorra, e era uma ordem para ela olhar só para frente. E ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal e se paralisou. Muitas vezes Deus está falando assim, olha para frente, não deixa as adversidades, a pedra de tropeço, as pessoas que vão vir querer tirar a sua bênção, as pessoas que vão vir para tentar a sua vida, as pessoas que vão vir para tirar o seu dia, a alegria, o ânimo, o regozijo na alma. Então Deus fala assim para você, prossiga para o alto, na soberana vocação em Cristo Jesus. Deus fala assim para você, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque dele para ele são todas as coisas. Pode vir, 10 cairão ao teu lado, 10 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não sei se o versículo que eu narrei agora, se está certo, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o melhor esconderijo que você tem para habitar. Então, quando a tentação vir, passa por ela, passa pela prova. Dá glória a Deus. Muitos podem te abandonar. Muitos podem virar as costas para você. Muitos podem te apresentar o reino, a glória. Mas a verdade que cura e liberta é Jesus. Então todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Vou fazer oração. Pai, no nome de Jesus, eu engrandeço o teu nome. E te peço nessa noite, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar fortalecendo a semana dela. Que seja a tua presença e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar conduzindo ela. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem embarreirado. Tudo aquilo, Pai amado, que possa estar indo contra a saúde, contra a vontade. Que o Senhor possa estar nesse momento, no nome de Jesus, Pai, ajudando ela mais uma semana, Pai. Eu te peço, Pai, engrandeça o teu nome, Pai. Proteja, Pai amado. E que tiver alguma tentação, alguma coisa, caia por terra no nome de Jesus. Que eu creio na tua palavra. Eu creio na glória do teu evangelho. Traz força, cura, renovo na alma, no espírito. Abençoa a vida, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, revigora. Enche do teu Espírito Santo a unção, o bálsamo de Gileade. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, no nome de Jesus, que tudo aquilo que tem trazido amargura, tudo aquilo que tem trazido rancor, tudo aquilo que não provém da tua presença, Pai, cai por terra da vida dela no nome de Jesus. Que a tua verdade, Pai amado, possa estar vindo no coração, na alma, no espírito. Dá regozijo na alma. Não deixe que nada aconteça, Pai amado. Eu não peço no meu nome, eu peço no nome do Senhor, crendo na tua palavra. Que o Senhor possa estar revestindo da planta dos pés até no alto da cabeça. Que se tiver alguma enfermidade, alguma coisa contrária, alguma coisa que não provém da tua presença, Pai, no nome de Jesus, caia por terra no nome de Jesus. Eu te dou a ordem, Espírito Santo. Eu dou a ordem como o homem que faz a tua palavra. Não a ordem ao Espírito Santo, mas a ordem ao inimigo, ao tentador. Que saia, que bata em retirada através do teu Espírito Santo, Jesus. Traz o renovo na alma, no espírito.
no coração, Jesus. Abençoa a vida. Abra as portas, Pai amado, que toda tentação, tudo aquilo que tem impedido, tem atravessado o caminho, Pai amado, bata em retirada no nome de Jesus. Eu te peço no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida dele nessa semana, Pai. E tudo aquilo contrário, toda palavra contrária, toda seta do inimigo, toda seta maligna, tudo que possa perturbar, toda pessoa que possa querer perturbar a vida dele. No nome de Jesus eu te peço, Pai. Eu te clamo e te suplico, Pai amado. Abençoa a vida dele, Pai amado. Não deixe que nada de mal aconteça. Que essa semana seja uma semana vitoriosa. Que essa semana o Senhor abençoe a família. Abra as portas do céu sobre a família, Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu clamo a tua presença, não a minha palavra, mas a palavra do teu Espírito Santo. Derrama sobre ele, Pai, unção, bálsamo. Cura toda ferida, Pai amado. Cura tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai amado. Tudo aquilo, se tiver alguma enfermidade, se tiver alguma coisa contrária, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Caia por terra no nome de Jesus, Pai. Nós cremos no teu milagre, na tua cura e na tua bênção, Pai. Chega, chega, cura divina, Pai. Intervenção divina do teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida dela, Pai. Nesse momento eu te peço toda sorte de bênção, toda cura, transformação, renovo na alma, no espírito, na mente. O Senhor possa estar abençoando a vida dela, da família, Pai amado, do filho. Visita lá nesse momento, Pai amado, que possa estar tendo transformação na vida dele e que em nome de Jesus, Pai, faz cessar, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado, angustiado, tudo aquilo que tem sido desconforto na vida dela, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar abençoando nessa semana, Pai. Abra as portas, Pai amado, no nome de Jesus. Eu clamo a tua presença, a tua intervenção, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo haja na vida deles. E que tudo que não provém do Senhor, tudo que é certo, tudo que é contrário, tudo que tem perturbado a mente, o coração, tudo que tem vindo para querer travar, Pai amado, embarrear, toda seta do inimigo, Pai amado, toda pessoa que aproxima, Pai amado, para tentar tirar a bênção, Pai amado, no nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, caia por terra da vida dele no nome de Jesus. Que toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, que possa estar querendo vir, caia por terra também, Pai. Não é a minha palavra, mas eu creio na tua palavra, na palavra do teu Espírito Santo. Traz regozijo na alma, traz regozijo no coração, Pai amado. Que essa semana seja uma semana abençoada. E que teu Espírito Santo conduza a vida dele, Pai. Que essa semana seja uma semana de renovo na mente, Pai amado. Abençoa, abre as portas. Tudo aquilo que tem querido trazer intriga, discussão, inveja, Pai amado, cai por terra no nome de Jesus. Reveste ele com o teu escudo, com a tua armadura, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, no nome de Jesus, ao pequenino, Pai amado. E aos pequeninos a tua glória, a tua honra, a magnificência. Abençoa no nome de Jesus, Pai. Não deixa o homem mau, o homem cruel, nada acontecer, Pai amado. Te abençoa no estudo, na escola, no nome de Jesus. Tudo aquilo contrário, Pai. Não invada o coração na vida dele, no coração dele, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vai